Tudo bem, pessoal? Novamente estamos juntos para tratarmos de mais uma temática, dando continuidade aos nossos estudos. Só gostaria de, ao iniciar, de recordar vocês de enviar as avaliações que foram remetidas a vocês, enviadas a vocês semana passada. Vários já entregaram, porém estou aguardando o retorno de outros. Espero que todos tenham conseguido fazer, espero que todos tenham tido resultado satisfatório. As que eu já olhei, eu fiquei muito contente e satisfeito. Com certeza estamos conseguindo avançar, apesar de todas essas dificuldades que nós estamos encontrando em função dessa pandemia que nós estamos vivendo. Na última aula, eu tratei com vocês sobre a temática do poder. E nós vimos que o poder, ele é uma relação social. Ele pressupõe alguém que vai dominar e alguém que é dominado. Também comentamos sobre os diferentes tipos de poder. Disse a vocês que o poder, ele tem por finalidade produzir mudanças comportamentais. Então, se usa o poder de uma forma ou de outra, justamente para provocar mudanças comportamentais sobre aqueles que estão sendo dominados. Nós já comentamos que existem vários tipos de poder, várias formas de produzir essas mudanças comportamentais. Pode-se provocar essa mudança comportamental através de estímulos, e aí a pessoa age com aquilo que chamamos de poder carismático, um poder que se fundamenta nas habilidades, competências pessoais. Também vimos que o poder é praticado pelo Estado através de leis, então as leis, elas mudam o comportamento, afetam a vida das pessoas. Eu citei para vocês os vários decretos que foram e estão sendo emitidos pelos governos municipal, estadual e federal nas suas 3 esferas, em função justamente dessa pandemia, e como esses decretos mudaram a vida das pessoas. Esses decretos objetivam justamente isso, essas leis, objetivam justamente fazer com que as pessoas fiquem em casa, pratiquem o chamado isolamento social, justamente para tentarmos conter o nível de crescimento da curva de contaminação do Covid-19. Então, é importante nós sempre estarmos atentos que o poder objetiva provocar mudanças comportamentais. Nós vamos dar continuidade nos nossos estudos e eu gostaria de tratar com vocês de uma temática específica hoje, que é justamente sobre as formas de organização do Estado. As formas. Ou então, nós podemos assim dizer, formas de governo. Nós temos 2 formas de governo. Importante nós entendermos isso. Com certeza você já ouviu falar sobre isso em alguma oportunidade. As 2 formas. Primeira forma de organização do Estado, ou primeira forma de organização ou exercício do poder, é aquilo que nós chamamos de forma monárquica. E a segunda forma que temos é a chamada forma republicana. São as 2 formas de organização que o Estado pode adotar. O que seria uma monarquia? Monarquia tem a ver com o rei. Aqui no Brasil, nós tivemos essa experiência. Só que no Brasil, quando o Brasil se tornou independente, lá no ano de 1822, nós não usávamos a expressão rei. A expressão que nós tínhamos aqui no Brasil era imperador. Afinal de contas, a nossa monarquia, que vai vigorar de 1822 a 1889, quando houve a proclamação da República, foi a monarquia imperial. O Brasil, então, já teve essa experiência de ser governado por um rei, de ser governado por um imperador. Nós tivemos, durante esse período, 2 imperadores. Todos vocês sabem que Dom Pedro I foi quem proclamou a independência do Brasil, 7 de setembro de 1822. Então, ele foi o primeiro imperador, e nós chamamos o governo de Dom Pedro I de primeiro reinado. O segundo reinado foi o governo do seu filho, que é Dom Pedro II. Esse foi um governo extenso, que começa em 1840 e vai até 1889, quando o Brasil deixa de ser
uma monarquia e passa a ser uma república. Importante nós aqui comentarmos que a monarquia ela tem algumas características e ela vai se apresentar também de formas diversas, de um país para outro, de um local para outro. Vamos lá. O que caracteriza a monarquia? A palavra monarquia, mono, do latim, significa um. Então, o poder, o governo exercido por uma pessoa. Por isso, as principais monarquias que nós tivemos na história foram justamente as chamadas monarquias absolutistas, aonde o poder de governar, de reger o Estado, era exercido por um rei, e esse rei era chamado de rei absolutista, um rei extremamente centralizador. Então, a principal característica da monarquia é justamente essa centralização do poder. O poder sendo exercido não por um grupo de pessoas, mas exercido por uma pessoa. É a chamada monarquia absolutista, monarquia centralizadora. Por exemplo, lá na França nós tivemos um rei, só para você ter uma noção, Luís XIV, o cara era tão centralizador, tão absolutista, único, total, que dizia que o Estado era ele, o Estado sou eu. Esse rei, inclusive, ele foi apelidado, ele foi chamado de Rei Sol, ou seja, tudo deveria girar em torno dele. Isso demonstra justamente esse caráter centralizador que a monarquia possui. Aqui no Brasil, a nossa monarquia que nós tivemos, ela não foi completamente, totalmente uma monarquia centralizadora, mas ela teve muitas características. Afinal de contas, tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II eram monarcas imperadores que tinham essa característica de serem centralizadores, de quererem o poder para si. Porém, nós vamos verificar que lá na Europa, mais precisamente a partir da Inglaterra, isso já no século XVII, as monarquias absolutistas elas perderam forças. E aí as monarquias absolutistas, a começar pela Inglaterra, darão lugar àquilo que nós chamamos de monarquias parlamentaristas. O que seria isso? Nesses estados, e como exemplo, nós temos a Inglaterra hoje, como exemplo, poderia citar aqui para vocês, nós temos o Japão, como exemplo, nós temos também a Espanha. São várias as monarquias que são parlamentaristas. Nesses estados, você tem o rei, mas quem manda, quem governa é o parlamento. Que aqui no Brasil seria o nosso Congresso Nacional, ou seja, o poder não é exercido por uma única pessoa. Então é importante você entender que hoje as monarquias que temos, elas são monarquias parlamentaristas, aonde cada cidadão, através do seu voto, escolhe o seu deputado, o seu senador e forma o parlamento. E esse parlamento é quem vai governar. Mantém-se o rei por uma questão de tradição e por isso nós temos as monarquias parlamentaristas. Mas o rei não tem a função de governar. Quem tem a função de governar é justamente o parlamento. Esse parlamento que tem um prazo de duração justamente para dar à monarquia um caráter democrático. Não tão centralizador, não tão monopolizador como nós tivemos no passado nas monarquias absolutistas. Amanhã nós vamos comentar sobre aquilo que nós chamamos de república, que é a segunda forma de organização do Estado. Procure ler um pouquinho, pesquisar um pouquinho sobre os regimes monárquicos que nós tivemos ao longo da história. Um abraço, fique com Deus.